Qual é o seu perfil de investidor? O que faz você comprar determinado ativo? Por que você investe em Bitcoin, fundos imobiliários ou até mesmo renda fixa? Nesse vídeo eu vou falar sobre os 3 principais perfis de investidores que você precisa conhecer e entender as diferenças de cada um, a fim de melhorar cada vez mais como investidor. Eu me chamo Anderson Oliveira e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em nosso canal do YouTube, Planos e Ganhos. Bom, antes de mais nada, primeiramente, eu tenho que reconhecer esse vídeo como não sendo uma recomendação de investimentos, tá? Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, para deixar bem claro. Bom, primeiro ponto, 3 perfis. Esse vídeo, não importa a sua idade, tá? Esse vídeo aqui é para você que não importa se você é um público mais velho, se você é jovem, tá? Não importa também se você tem pouco dinheiro, tá? Não importa a sua classe social e também vale também para você que você opera, né? Basicamente você não investe, mas você opera, compra e vende, pensando somente no preço, a fim de capitalizar os lucros, tá? Então bora lá, olha só, top 3 investidores, tá? Aqui eu separei, né? Aqui era para estar tudo sem os nomes, né? Mas eu acabei deixando assim. Bom, primeiro ponto, primeiro tipo de investidor. Investidor agressivo. O que seria um investidor agressivo? Basicamente, esse cara ele não vai se importar em perder tudo, tá? Então o cara ele tem 10 mil reais, 20 mil reais, ou até mesmo 100 mil reais, e ele quer montar uma carteira que busca muita assimetria no mercado, tá? Então, assim, se você é agressivo, basicamente você tem que se conscientizar de que você pode perder exatamente tudo que você tem nessa carteira, tá? Segundo ponto, muitos desses investidores agressivos, eles operam day trade, tá? Para você que não sabe, day trade basicamente é você comprar e vender um ativo em um dia, né? Basicamente, em menos de 24 horas é uma operação que é considerada como day trade, e não importa se é em ações ou até mesmo em criptomoedas. Mercado Forex também dá para operar day trade, tá? Investem em criptomoedas, especialmente altcoins. Então aqui, esse canal aqui tem um foco principal em altcoins não, tá? Em criptomoedas, né? Então esses investidores aqui, basicamente, eles têm o que a gente chama de apetite ao risco, tá? Então basicamente esses caras, eles têm aqui uma coisa chamada apetite ao risco, tá? Por quê? Porque na premissa básica aqui, eles não vão se importar em perder tudo que eles têm nessa carteira, tá? E qual que é a idade desse público aqui no geral, né? Desse tipo de investidor? Basicamente, esse perfil seria aquelas pessoas entre 17 anos até mesmo 25 anos. E mais para o final do vídeo, eu vou explicar exatamente o porquê disso aqui acontecer, tá? Outro ponto importante. Basicamente, esse público, eles não têm uma certa experiência, mas eles têm muita ganância, tá? Então, quanto mais apetite ao risco, mais agressivo esses investidores são, tá? E eles vão ser cada vez mais gananciosos. Não é à toa que o mercado de criptomoedas é um mercado considerado agressivo, tá? Segundo tipo de investidor, investidor moderado. O investidor moderado, basicamente, eles vão investir também em Bitcoin, tá? E também Ethereum, pois eles já entenderam os seus fundamentos, tá? Então, basicamente assim, por mais que BTC
e Ethereum sejam ativos de extremo risco, esses tipos de investidores aqui, eles entenderam os fundamentos deles e vão estar correndo mais risco também, tá? Eles também têm apetite ao risco, tá? Basicamente assim. Eles também investem em ações, fundos imobiliários e também no BTC, como eu já exemplifiquei aqui, tá? E uma coisa importante aqui que eles sabem fazer, tá? Que é basicamente o que? Eles entendem a diferença, tá? Eles entendem a diferença entre valor e preço. Aí você pode me perguntar como, né? Como exatamente o que é valor e o que é preço. Olha só, se eu perguntar para você exatamente agora, qual é o valor do BTC? Muitos aqui vão me dizer o seguinte: o valor do BTC está em 42.722 dólares por unidade. E se eu responder para você, não, o valor do BTC não é esse, tá? Esse daqui basicamente é o preço do Bitcoin, tá? Que inclusive corrigiu muito hoje, né? Foi uma correção de mais de 7,6%. Então o Bitcoin está nesse suporte aqui, tá? Que corresponde a 42 mil dólares e 700 dólares. 42.700 dólares, tá? Basicamente. E não, isso aqui não é o valor do Bitcoin. O valor do Bitcoin está atrelado em escassez, tá? Basicamente, este daqui é o valor do Bitcoin. Por quê? Porque valor é diferente de preço. Preço é o preço do ativo. Por exemplo, agora o preço está em 42 mil, tá? Mas o valor do ativo é a escassez e também proteção do Estado. Então muitas pessoas compram Bitcoin justamente para se proteger do governo, tá? Ou para sonegar impostos e outras coisas a mais, tá? Então basicamente esses aqui são os valores do Bitcoin, ok? Diferente desse público aqui, tá? Os investidores agressivos, eles não sabem diferenciar, né? Eu não estou dizendo que todos eles não sabem, mas a imensa maioria aqui não sabe diferenciar o valor do preço, tá? Então os investidores moderados, eles vão comprar mais pensando nos fundamentos do que no próprio retorno do capital, ok? Então basicamente é essa a diferença. Eles também entendem os riscos de fazer day trade. Muitos desses investidores aqui não é que eles não operem, mas é que eles entendem os riscos do day trade e muitos não operam day trade justamente por causa desse perfil aqui, tá? Então se você opera day trade, basicamente o seu perfil é um perfil mais agressivo, tá? Diferente do perfil moderado, onde esse cara aqui, esse investidor aqui vai estar correndo risco, porém esse risco ele é de forma sucinta, né? De forma racional e lógica. Não é um risco que vai almejar apenas a ganância, tá? Então esses tipos de investidores aqui, o investidor agressivo, ele é movido basicamente pela ganância, tá? Eles só estão aqui porque são gananciosos. E muitos operadores do moderado aqui, quem opera ou quem investe basicamente, já foram agressivos, tá? Por quê? Porque eles viram que day trade não funciona, eles viram aqui que operar basicamente pensando em ganhar dinheiro não funciona, tá? Arriscar demais às vezes não funciona, né? Você vai acabar perdendo dinheiro, tá? E eles entenderam que basicamente você precisa arriscar, porém precisa arriscar com estratégia e também de maneira lógica. Então
por isso eles se tornaram de agressivos para moderado, tá? E qual é o principal, o último tópico? Basicamente, esses investidores aqui moderados, eles vão olhar o longo prazo, tá? Então, se eu estou olhando o BTC agora, nesse exato momento, deixa eu só puxar aqui outro gráfico para exemplificar. Olha só, se eu estou olhando o BTC hoje com 8% de correção e eu vou comprar uma pequena fração do meu capital agora, eu vou investir agora, basicamente eu vou olhar para o longo prazo, que é o que? Se eu estou entendendo que o mercado está em uma tendência de alta, basicamente eu vou pensar em realizar parcial somente no topo histórico, que seria o que? 59% de lucro, tá? Basicamente. Então o investidor moderado, ele pensa de forma lógica. Ele pensa de forma mais estratégica, de longo prazo mesmo, tá? Então é basicamente assim que eles pensam. Aqui você pode ver uma discrepância muito grande entre os agressivos e o moderado, né? O moderado, você percebe que ele não pensa de maneira mais lógica, né? Basicamente, muitos deles tomam decisões de forma irracional, às vezes, né? E, por último, o investidor conservador. Quem seria esse público, né? Quem seriam essas pessoas? Basicamente, essas pessoas, elas vão querer proteção, tá? E o que seria você proteger o seu capital? Seria você correr para investimentos de renda fixa, ou até mesmo se você opera de forma conservadora, você vai olhar somente para o gráfico semanal, né? Então, cada barra dessa daqui que você está olhando aqui, ó, demora uma semana para abrir e fechar. Então, esse gráfico ali abre e fecha no decorrer de 7 dias, certo? Então, um position trade teria montado posições aqui, pensando de maneira, em termos de trade, né? Teria comprado aqui, nos 25 mil, realizado parcial exatamente aqui nos 30 mil, e outra parcial nos 37 mil, certo? Então você vê que ele pensa de maneira lógica, com estratégia, diferente do agressivo e até do moderado. O moderado, ele até vai fazer position trade, tá? Mas, assim, eu acho que ele vai fazer mais swing trade no gráfico semanal do que position em si. Outra coisa também que o conservador faz é operar renda fixa, ou investir, na verdade, tá? Investir em renda fixa. Por quê? Porque, como o próprio nome já diz, né, como a própria definição dele fala, né, eles vão proteger o seu capital. E quanto mais dinheiro eles têm, mais proteção eles vão almejar. Então, se o investidor aqui tem, por exemplo, 100 mil reais, é notável que ele vai pegar ali a maior quantidade de dinheiro que ele for investir e ele vai para a renda fixa, certo? Por quê? Porque ele vai proteger o seu capital. Pense no cara que tem 1 milhão de reais. Para que o cara vai operar day trade com 1 milhão de reais se ele pode colocar na renda fixa, né? Correndo risco extremamente baixo, tá? Risco extremamente baixo. Por que ele não vai fazer isso e vai fazer day trade? Você vê que não faz sentido, tá? Então é notável que eles vão colocar o seu dinheiro em renda fixa. E quanto mais dinheiro eles têm, mais proteção eles vão buscar. Porque eles têm intolerância
a perder dinheiro, basicamente. Então, se você é conservador, você vai ganhar dinheiro no longo prazo, especialmente se você compra renda fixa, ações e até mesmo Bitcoin. Dá para ser conservador operando BTC, comprando Bitcoin? Dá. Se você tem 100 mil reais, você pega 10% dessa conta e faz uma carteira de Bitcoin e Ethereum, você vai lucrar, você vai ganhar dinheiro no longo prazo, certo? Mesmo sendo conservador. Aí você pode me perguntar, né? Qual desses escolher? Qual que eu escolho? Eu tenho um capital ali guardado, eu quero investir, mas eu preciso escolher entre conservador, moderado ou agressivo. Qual é o que eu vou escolher? Eu listei principais pontos importantes aqui que você precisa entender, né? Então, primeiro ponto, quais são as suas responsabilidades? Liste em um bloco de notas, em um papel ou coisa do tipo, as suas principais responsabilidades na sua vida. Por exemplo, Anderson, eu sou casado, tenho um filho e preciso manter a minha família. Bom, você não pode se dar o luxo de ser um investidor agressivo, certo? Porque sua família é sua prioridade. Faz mais sentido você ser moderado ou ser conservador mesmo, tá? Por quê? Porque você não vai precisar correr muito risco. Você não deve, basicamente dizendo assim, né? Você não deve correr muito risco. Por quê? Porque o seu dinheiro não é apenas seu, é da sua família. Então eu não vejo sentido você tendo muitas responsabilidades sendo um investidor agressivo, certo? Então você precisa tomar uma decisão aí e precisa pensar e escolher, né? Então faz mais sentido, na minha opinião, tá? Faz mais sentido você ser um investidor moderado, que é aquele cara que vai estar correndo um certo risco, porém esse risco não seja de forma irracional, burra, né? Irracional no sentido da palavra de você não ter estratégia nos seus investimentos. Você precisa ser um cara mais estratégico, certo? Outro ponto importante, você aceita perder quanto? Eu tenho 10 mil reais e quero investir. Aí eu pergunto para você, você aceita perder completamente esses 10 mil reais? Se a resposta for sim, você pode operar de forma agressiva e também de maneira moderada. Por exemplo, eu tenho 10 mil reais, quero pegar 1.000 desses 10 mil reais e montar uma carteira de altcoins extremamente assimétricas que vão gerar ali 10 vezes o portfólio. Então aqueles 1.000 reais ali dos 10 que você tinha, tem potencial de virar 10 mil reais e você dobrar a sua conta como um todo. E o resto do dinheiro você pode estar colocando em Bitcoin e Ethereum. Faz sentido para você? Se a resposta for sim, beleza. Se a resposta for não, eu não aceito perder de forma nenhuma esses 10 mil reais. Então vai para a renda fixa, tá? Assim, de maneira bem curta e grossa, eu falo para você. Você não tem tolerância ao risco, você não tem o que o investidor agressivo tem, que é apetite ao risco, e que o moderado também tem. Se a resposta for sim, você não tem esse apetite ao risco, então vá para a renda fixa, monte posições na renda fixa, monte posições também em fundos imobiliários, porque eles não vão oscilar tanto e vão lhe pagar ali proventos mensais, tá? É melhor do que ficar operando day trade, por exemplo. Faz muito mais sentido, tá? Quanto você tem, né? Aí eu tenho a seguinte reflexão aqui, olha só. Vamos supor que você tem 200 reais aí, uma quantia bem pouca mesmo, né? Ou até mesmo 1.000 reais. E você precisa operar isso daí, você precisa investir, tá? Por ser pouco capital, tá? É um capital muito pequeno, então assim,
você tem esse capital aqui pequeno e você não tem grandes responsabilidades. Por exemplo, você é um jovem de 15 anos, inimigo do NoFap, tá? Basicamente. E você tem essa grana aqui e quer investir. Olha só, eu montaria uma carteira de criptomoedas também. Mas especialmente uma carteira de altcoins. Nem precisa ser meme coins, não precisa ser, por exemplo, gemas que não estão listadas nas grandes corretoras, tá? Basicamente ali você teria um apetite ao risco, né? Aí claro, você vai se perguntar, não é assim mesmo? Você aceita perder quanto? Você aceita perder tudo? Opa. Se a resposta for sim, beleza. Monta uma carteira de criptomoeda, sabe? Entendeu? Basicamente é isso aqui que eu faria. Não é à toa que eu já fiz, né? Eu operei durante um tempo, não deu certo, né? Sigo nas minhas operações no simulador atualmente, tá? Mas a minha carteira como um todo é moderada, tá? E eu aceito perder completamente aquilo ali que eu tenho, tá? Inclusive eu mostrei essa carteira no vídeo passado, tá? Eu vou estar deixando o card aqui em cima da tela, caso você não tenha assistido ainda, tá? Basicamente eu expliquei temas importantes ali naquele vídeo, certo? E qual é o segundo ponto? São muitas variáveis para explicar, né? Mas, assim, de grosso modo falando aqui, basicamente você vai responder essas perguntas aqui. Quais são as minhas responsabilidades? Se você é uma pessoa jovem, já tem uma renda garantida todo mês, faz mais sentido você ser moderado, né? Porque você vai ter ali uma renda, você vai estar montando posições aos poucos, montando uma carteira de longo prazo, tá? E aí você vai colher os frutos dessa carteira aqui com o passar do tempo. Especialmente criptomoedas, que está numa tendência de alta, né? Então a gente vê aqui o gráfico do Bitcoin, ó. Por exemplo, hoje, tá? Hoje, teve a aprovação do ETF, tá? O ETF foi aprovado dia 10, se eu não me engano, tá? Então vale muito a pena você montar a posição aqui, ó. Tá, deixa eu só pegar aqui. Comprar um pouco agora, tá? Esse candle aqui que tá fechando o semanal agora, está fechando de uma maneira bem feia, né? Então é notável que ele pode fazer uma correção até os 37 mil. Então, assim, vale a pena você montar uma carteira? Vale muito a pena, certo? Então, assim, de maneira bem resumida, né? Nós temos esses três perfis de investidores aqui: o agressivo, o moderado e o conservador, certo? O agressivo, na maioria das vezes, são iniciantes no mercado. Eles nem notam que são agressivos, porque eles conhecem o mercado de criptomoedas hoje. Basicamente eles veem ali uma análise de qualquer moeda aleatória do mercado no YouTube e vão comprando essas criptomoedas. Eu já fui assim, inclusive, né? Eu comprei uma moeda antigamente, foi no final de dezembro de 2021, basicamente. Eu comprei ali uma criptomoeda, comprei R$ 300 dela. Eu não tinha Bitcoin nem nada. Comprei, o mercado como um todo desabou ali, eu perdi os R$ 300, sabe? Perdi tudo, mas basicamente eu aceitei perder tudo, tá? Tive que aceitar, porque não dá pra voltar atrás, né? E como eu listei aqui, olha só, esses investidores, eles não têm experiência. São, na maioria das vezes, investidores iniciantes ou até mesmo investidores de longa data que resolveram pegar uma pequena fração do dinheiro que eles têm para montar posições numa carteira bem arriscada, basicamente. O moderado é aquele que conhece o mercado, conhece os riscos do mercado
Porém, esse cara, ele sabe fazer uma gestão de risco, certo? E eles não aportam justamente em um mercado só. Eu listei aqui 3 mercados diferentes, olha só. Mercado de ações, certo? Fundos imobiliários, porque é um investimento de renda variável, porém esse investimento aqui ele é menos arriscado do que ações e o próprio BTC, certo? E esses investidores eles vão olhar ao longo prazo, ok? E por último, o investidor conservador, que basicamente eles não querem perder dinheiro, porém eles querem investir. Normalmente esses investidores têm muito dinheiro, basicamente. Então, como eu falei, pense no cara que tem, por exemplo, 15 milhões de reais. Esse cara não vai colocar todo o dinheiro dele em renda variável. É notável. Isso daqui é notável que ele não vai arriscar tanto assim. Certo? Ele até pode arriscar ali 5% da sua carteira, 10%, certo? Mas, assim, eles vão almejar ali o risco mais baixo possível. Beleza, pessoal? E se você quiser dar um passo além e se tornar um investidor pleno, sem precisar de análise de terceiros do mercado, até para você que opera ações, seja para você que opera ações ou criptomoedas, eu vou estar deixando o link aqui abaixo de um curso muito bom que vai estar aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, certo? Então, se você quer se tornar um especialista de fato no mercado financeiro, esse curso é para você, tá? Não é obrigatório comprar, certo? Mas o curso vai estar aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado para ajudar você ainda mais, ok? Então é isso, tá? Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou. Muito obrigado, tamo junto. Deus abençoe sempre.